Bom dia, Deus abençoe o dia, a vida de vocês. Estamos aqui para mais uma jornada bíblica, mais uma live da nossa jornada bíblica. Bom dia, Valéria, bom dia, Ayrton, bom dia, quem mais está aqui? Tem outra Valéria, tem duas Valérias aqui, Osana, Ana Maria, Deus abençoe, bom dia a todos, Lucélia, Diana, Carmen. Que bom estar aqui com vocês, vi muitos de vocês lá na live da oração nessa manhã, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa derramar sobre a vida de vocês, da vida de Deus, da novidade de Deus que Ele tem para as nossas vidas. José Augusto, Regina, Diana, Sônia, Pastora Rosângela, que honra ter você aqui junto conosco, em nome de Jesus. Tá aqui, ó. Cafezinho quente, tá até saindo fumaça aí, você consegue ver? Tá até saindo fumaça, pra gente começar. Saudade das nossas orações aqui, né? Amém. Mas agora a gente tá debaixo de um manto maior, que é o manto da igreja, as orações da igreja. Nazaré, Kennedy, Deus abençoe todos que estão entrando, Marilza, bastante gente entrando já aqui pra nossa jornada bíblica de hoje, em nome de Jesus. Estamos falando sobre Jesus como palavra, algo tremendo que Deus tem nos dado aqui nessa manhã, nestas manhãs, na verdade, né? Porque Ele tem falado a respeito de um entendimento que nós precisamos ter a respeito de Jesus Cristo como palavra. Fazendo um retrospecto do que falamos na primeira live dessa semana, que foi na segunda-feira. Essas lives acontecem todas as segundas, quartas e sextas, das 7 às 8 da manhã, e o complemento do estudo vem através de um grupo que temos no Telegram, com mais de 120 pessoas, em nome de Jesus. Olha, eu tô com essa caneca aqui hoje, ó. Se você tem sede, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Estudar a palavra às 7 horas da manhã é para quem tem sede e é para quem tem fome, Antônio Carlos, é para quem tem sede, Pamela, é para quem tem fome, Margarida. Então, parabéns a todos vocês que têm, com essa disposição, buscado a face de Deus, buscado conhecer mais a Deus, buscado entender mais de Deus. Dr. Paulo me mandou ontem a foto, doutora Nazaré, da Bíblia King James atualizada. Glória a Deus, estreia ela, nós já vamos estrear. Já pode ir abrindo aí em Lucas capítulo 24, versículo 44, ok? Lucas 24, 44. Bom dia, Helena. Bom dia, Adriana. Deus abençoe a todos vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu estava falando, estudar a palavra de Deus às 7 horas da manhã é para quem tem sede. E que Deus te abençoe, que essa sede se torne cada vez maior. Porque Jesus diz, quem tem sede, vinha a mim e de forma alguma terá sede novamente. Porque da água que eu lhe der, João capítulo 4, da água que eu lhe der, do interior dele fluirão rios de água viva. Ou seja, beber da água de Deus faz fluir de nós essa água. Por isso que o propósito dessa jornada é que a água que Deus nos der, ela flua de nós e possa influenciar milhares de pessoas também. Rubem, bom dia, está aqui comigo também, meu filho, acompanhando a jornada bíblica. Amém? E nós vamos seguir nesse estudo tão tremendo que é falando a respeito de Jesus como palavra. Nós temos a tendência de conhecer e nos relacionarmos com Jesus como Senhor, e Ele é Senhor, como Salvador, e Ele é Salvador, mas existe algo que se manifesta nas nossas vidas quando conhecemos Jesus como palavra. Estudamos na segunda, João capítulo 1, que diz Jesus era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, então entendemos que a palavra é Deus. Então, se nos relacionamos com Deus, mas não nos relacionamos com a palavra, o nosso relacionamento com Ele está limitado, ok? O que nós precisamos entender? Que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, necessita de um relacionamento diário e constante. Por isso, todo cristão precisa se relacionar intimamente com a palavra.
ok? E aí vimos ali que o verbo é vida, que o verbo é luz, que o verbo é carne, então ele é alimento constante para nós e que de Moisés veio a lei e de Jesus a graça e a verdade. Amém? Então foi assim realmente uma live muito poderosa lá no grupo do Telegram, continua gravado, porque depois eu subo essa live no YouTube para aqueles que quiserem ler novamente, ouvir novamente, estudar novamente. O Kennedy é um que sempre me manda bom dia, João, bom dia a todos que estão entrando agora. O Kennedy é um que sempre me manda falando, olha, já ouvi de novo a palavra, já estudei de novo. O Felipe também costuma fazer isso e glória a Deus por isso. Então vamos lá, queridos. A Josmara também está aqui com a gente. Muito bom, todos vocês que estão aqui. Vamos continuar então falando sobre isso. Eu queria ler para vocês um versículo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Diz assim: em seguida, presta atenção nisso, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando estava entre vós, em outras traduções, no meio de vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na Torá, ou seja, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, ou a Tanakh, ok? O que está escrito. Então veja só, o que Deus está falando aqui? Primeiro, que a palavra leva Jesus como palavra, essa palavra leva Jesus a ser o centro de tudo. E esse versículo fala dele estar no meio, dele estar no centro, dele estar na essência de todas as coisas. Veja só, em seguida Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava no meio de vós, estava no centro. Existe uma centralidade da Bíblia que é Jesus. A Bíblia ela é totalmente cristocêntrica. O que quer dizer isso? O centro é aquele ponto de equilíbrio. O centro, o que é considerado o centro? O ponto de equilíbrio. E Jesus, queridos, ele é o equilíbrio perfeito nas nossas vidas. Amém? Se fosse você, já anotava essa frase. Por isso a Bíblia, ela tem como equilíbrio, como ponto de equilíbrio, como essência e como centro a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, em todos os livros, Cristo é citado. Em todos os livros, Cristo é citado. De Gênesis a Apocalipse. Se a gente pegar em Gênesis, ele é citado como o filho que nasceria da mulher, o fruto do ventre da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente, feriria a cabeça da serpente, não esmagaria. Lembra que nós já aprendemos? Então, o que acontece? Nós vemos que Jesus, ele é o centro. Então, em Êxodo, ele é a serpente que foi levantada no deserto, e assim por diante. Você vai pegando, e depois em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos os livros de Gênesis e Apocalipse citam Jesus. Até porque o Velho Testamento, ele foi escrito para profetizar a vinda, o Novo Testamento, a permanência, e termina dizendo a respeito da volta de Cristo. Amém? Então hoje a primeira coisa que a gente vê através desse versículo, que Jesus estava no meio. E muitas outras passagens bíblicas citam Jesus como centro de todas as coisas. Mas ele continua dizendo aqui, ó, são essas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava no meio de vós. Era necessário que se cumprisse nele, em Jesus como palavra, tudo o que estava escrito em 3 partes, na lei, nos profetas e nos salmos. Então veja só, em Cristo como palavra, como a Tanakh, como as Escrituras, se cumpre tudo o que estava escrito a respeito dele. Só podia se cumprir em Jesus porque ele era a própria palavra manifesta. Então diz assim, tudo o que estava escrito em Moisés. Moisés representa o quê? A palavra histórica e os princípios, a lei. Então,
tudo que está como palavra histórica, lembra que eu falei que, e eu volto a repetir, nós vamos estudar a Bíblia como ela é. Não tem aqui nesse ensino uma veia teológica, não tem nesse ensino uma tendência hermenêutica, nós simplesmente estamos lendo o que está na palavra. Então ele está falando, nele se cumpriria, veja só, nele se cumpriria o quê? Se cumpriria tudo que está escrito na história, através de Moisés, que é a história e a lei, Moisés representa, na profecia, ok, que representa a palavra liberada, e nos salmos a palavra exaltada. Então nessas três frentes, Jesus se cumpriu em Jesus a palavra de Deus. Olha que poderoso isso, a gente entender isso daí. Então ele diz, se cumpriu na lei. Na lei de Moisés, na lei mosaica, se cumpre em Jesus. Tanto que ele diz em Mateus 5,17, não penseis vós que eu vim fazer o quê? Revogar a lei ou os profetas. Ok? Mateus 5,17. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. E quando a gente lê na Bíblia judaica completa, diz assim, olha, não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Por que Jesus poderia completar a lei e os profetas? Porque Jesus era a própria palavra. Jesus só poderia completar se ele fosse a palavra. Ele não veio completar o ensinamento, porque senão ele estaria o quê? Acrescentando a palavra. Não, ele veio cumprir. Ele veio completar, porque ele é a própria palavra de Deus manifesta no nosso meio. E aí diz assim, na continuidade, versículo 18, sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud, um tio, ou um traço, uma vírgula, da Torá passará. Não, até que todas as coisas precisam acontecer, tenham ocorrido. Olha isso então. Primeira coisa, Jesus fala, eu vim aqui completar, eu vim aqui cumprir toda a lei. E sábado, queridos, na nossa imersão, nós vamos falar sobre a reforma de Jesus como palavra. Você sabe que fala muito da reforma protestante, da reforma de Lutero, da reforma de Calvino, das reformas que aconteceram pelo manto apostólico no tempo da história da igreja. Mas a primeira reforma, que foi o cumprir e o completar da palavra, foi a reforma de Cristo, a reforma de Yeshua, que a gente vê em Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8, que fala a respeito do Sermão do Monte, o sermão mais completo, que libera assim a reforma para o estabelecer do cumprimento da palavra de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Olha, diante da lei e diante da história, eu sou a palavra. Diante da lei e da história, eu sou a palavra. Lucas, nós estamos lendo Lucas 25, 44 e 45. Nós vamos ler o versículo 45 também, ok? Então, Jesus, ele reforma a palavra, não mudando, não acrescentando, mas completando, porque ele mesmo era a manifestação da palavra. Entenda que quando ele chega, a palavra começou a ser deturpada pelo povo. Começaram a criar mais tradições do que realmente o cumprimento da palavra. O que acontece com o ser humano? Eu quero compartilhar isso aqui com vocês agora. O que começa a acontecer a respeito do ser humano? O ser humano, ele é criativo, ele é inteligente, ele tem uma sabedoria dele, é lógico que ele precisa da sabedoria divina. E o que a gente vê, Weisa, Ana Alonso, que com o tempo o homem começa a fazer sua própria interpretação da palavra e começa a criar tradições a respeito da palavra. E o que Jesus confronta os doutores, os escribas, os conhecedores da lei da época? Ele diz assim, olha, por causa da tradição que vocês estão criando, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Invalidando a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, as escrituras, a Torá,
A lei diz assim, honra pai e mãe. E aí vocês dizem assim, olha, se eu entregar minha oferta ao Senhor, que é corbã, que é uma oferta de honra, eu não preciso honrar pai e mãe. Eu estou liberado de honrar pai e mãe. Olha só que engano, eles começaram a mudar a essência da palavra para cumprir uma tradição que eles mesmos criaram. E Jesus vem e confronta isso. E Jesus vem e reforma isso, restaurando a essência da palavra de novo, falando assim, não, a palavra não muda, porque vocês interpretam de forma diferente. E é isso que nós precisamos aprender, e Deus vai nos levar nessa jornada a aprender, a não ficar criando interpretações a respeito da palavra, e sim simplesmente ver o que está escrito. Jesus responde sempre, está escrito. Se está nas Escrituras, se está na Tanakh, a gente não precisa ficar reformando, mudando, interpretando. Simplesmente leia o que é que está escrito. E Jesus, como a palavra, ele veio trazer esse resgate para a gente entender o que ele queria dizer. Então ele diz aqui, olha, tudo se cumpriu em mim. Para que tudo se cumprisse em mim como palavra. Então se cumpriu a lei e a história, se cumpriu em mim, toda a história da nação messiânica, porque Jerusalém, Israel é a nação messiânica do Antigo Testamento, se cumpre na pessoa de Jesus como Messias, e vai se cumprir depois, futuramente, como a volta do Messias para a vida eterna. Então o que Jesus está falando? Primeiro, em Moisés, se cumpriu tudo em mim. E em mim, vocês vão ter esclarecimento das Escrituras. E aí depois ele diz assim também, olha, nos profetas, porque Moisés é a palavra da lei, é a palavra histórica. Os profetas é a palavra liberada. É a palavra liberada. Então aí entra uma segunda parte que ele diz, ó, se cumpriu a lei e a história, se cumpre a palavra liberada, ou seja, os decretos proféticos se cumprem em Cristo. É por isso que todo decreto que você libera de cura, de uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra profética sobre a nação brasileira, você precisa liberar em nome de quem? Em nome de Jesus, porque nele se cumpre toda palavra liberada. Anota aí. Em nome de Jesus quer dizer o quê? O cumprimento da palavra liberada. Por isso que é no nome dele, por isso que é em Cristo, porque ele mesmo é a palavra. Então, o que a gente vê? E aí eu quero compartilhar com vocês, volta um pouquinho em Lucas, no capítulo 9, tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês, Lucas 9, versículo 28, e diz assim, Lucas 9, 28, passado quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, que era Jesus falando a respeito de cada um tomar a sua cruz e o seguir, você vai ler lá depois, ok? Tomou Jesus a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, olha isso, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando esses iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu, mestre, como é bom que estejamos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro de Pedro, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que ele estava realmente propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da nuvem, dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz afirmando, este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda atenção.
Passado o som daquela nuvem, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Veja só que tremendo isso, queridos. O que Deus está falando aqui? O que acontece? Está Jesus orando, está Jesus no monte, estão os 3 discípulos juntos que acabam caindo num sono pesado. Veja só que não é a única passagem, que quando Jesus se retira para orar, os discípulos dormem. Isso também tem a ver, não é a única passagem. Mas quando eles acordam de súbito, o que eles veem? Jesus no meio, a palavra Jesus no meio, centro, a palavra como centro, e entre eles Moisés representando a lei, a história, e Elias representando os profetas, que nós estamos dizendo aqui. Olha só que tremendo isso. E aí Jesus diz assim, e aí os discípulos acordam, vê aquela situação e falam assim, meu Deus, o que é isso? Olha isso, Moisés e Elias aqui. Na verdade, eles vão reconhecer Moisés e Elias depois. É que a Bíblia ela é sucinta, ela não tem como descrever cada detalhe, mas provavelmente eles não sabiam que era Moisés e Elias. Eles não tinham discernimento de quem era. Então eles precisaram o quê? Serem depois esclarecidos por Jesus de que visão eram aquelas que eles tinham. Pedro, naquela hora, ele fala assim, vamos montar aqui um acampamento e vamos ficar todo mundo junto. Não vamos sair desse lugar porque essa glória é muito grande. Queridos, presta atenção em algo. Quando une a lei, quando une a profecia e a palavra cumprida, se estabelece a glória de Deus. Quantos recebem isso? Quantos podem dizer, eu recebo isso em nome de Jesus? Amém? Quando se estabelece a lei, o cumprimento da lei da história, a profecia e a palavra manifesta que é Jesus, que é a graça, vem então a glória de Deus. A glória de Deus tem pessoas que desprezam a lei, falando, estamos na época da graça, não é mais na época da lei. Queridos, desculpa, Jesus cumpriu nele a lei, ele não revogou. Jesus se manifesta entre a lei e a profecia, para que a glória completa de Deus, ela se manifeste no nosso meio. E nós vemos aqui então, por isso que Jesus lá em Lucas 24:44, que nós lemos aqui no começo, disse assim, olha, foi necessário se cumprir em mim, não só a lei, não só a profecia, não só os salmos, a palavra exaltada, nem só a palavra da lei, dos princípios, nem só a palavra liberada, que é a profecia, nem só a palavra exaltada. Cumpriu as 3, não é só uma ou outra. Cumpriu as 3. Então as 3 andam juntas em Cristo. As 3 continuam em Cristo. Por que é que nós, a partir de agora, só usaríamos a profecia, só usaríamos os salmos e ignoraríamos a lei, como muitas religiões ou interpretações sugerem? Esquece a lei, estamos na época da graça. Como assim? Então esquece também os salmos? Então esquece também a profecia? Não. Tudo é uma coisa só, é Cristo como palavra. Ele está dizendo, era necessário que em mim se cumprisse isso, nada fosse revogado, mas fosse completado por mim, em nome de Jesus. Queridos, isso que Deus está nos dando é um esclarecimento para a gente não mais se enganar. Lembra das sutilezas, o engano, a oportunidade que vem, né, no engano, mais a afirmação, o questionamento, mais a afirmação, mais a oportunidade de um benefício para tentar nos enganar. Deus está dizendo aqui, cuidado. Vamos tomar cuidado com esse negócio, a lei não serve mais, a profecia não serve mais, agora é a graça. Queridos, a graça nada mais é do que a manifestação, sim, da palavra, da lei, da profecia e dos salmos, que nós já vamos ver o que eles representam aqui. Por que é que Jesus citou os salmos aqui? Você pode ver que os salmos normalmente não são citados assim. A lei e os profetas, sim, Jesus já cita várias vezes. Quando perguntam para Jesus assim, Jesus, qual é o maior mandamento? Aí ele diz, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas
né? A palavra histórica e a palavra liberada, Jesus cita. Mas aqui ele acrescenta a palavra exaltada, que é a representação dos salmos. Que tremendo isso! E é diferente. É diferente. Então, entenda uma coisa. Tudo isso é para que Jesus, como palavra, se tornasse o centro de todas as coisas. Amém? Quantos estão compreendendo? Quantos estão recebendo aqui, nessa manhã, a palavra, né, o que Jesus está liberando como palavra? Então aqui ele diz. Agora veja só o que acontece nessa passagem da transfiguração, que é o monte da transfiguração, né, que é o momento da glória de Jesus. Olha o que acontece aqui. Quando Moisés e Elias se aproximam, e ele sai na nuvem, Jesus no centro, então você vê que Jesus, mais uma vez, está no centro, entre a lei, a história e a palavra liberada. Quando Jesus sobe, Jesus fica e eles sobem, no meio da nuvem em que eles desaparecem, vem uma palavra liberada dos céus e diz assim: Jesus, este é o meu filho, o escolhido. Em outras traduções, esse é o meu filho amado. A ele escutai, a palavra dele ouvi. Deus aqui confirmando, porque lembra que essa voz sai também quando Jesus se batizou? A voz vem do céu e diz: esse é o meu filho escolhido, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Lá Deus diz: em quem eu tenho prazer. Veja só isso. Em quem eu tenho prazer. Aqui ele vem e diz assim: em quem a ele ouvi. Por quê? Porque já tinha se cumprido o ministério de Jesus. E Jesus veio lá como Salvador. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Salvador. E aqui, para se cumprir agora, Deus diz: é a palavra. É o cumprimento da palavra, é a centralidade da palavra que revela que Jesus é o Salvador, o Senhor e o cumprimento de todas as coisas. Uau! O que é isso, hein, gente? Olha que linda que a Bíblia é. Olha que linda é Jesus como a palavra. A centralidade de Jesus como a palavra é que nos traz o equilíbrio. Muitos falam assim: eu quero ter uma vida equilibrada. Conheça Jesus como palavra. Ele a Bíblia é cristocêntrica e o centro traz o equilíbrio. Ele gera esse equilíbrio nas nossas vidas. Esse ensino aqui, queridos, que Deus está nos dando nessa semana é muito precioso, é base. Lembra que nós estudamos para não sermos enganados? Está na palavra para não sermos enganados. Agora está mostrando qual é o centro dessa palavra que vai nos sustentar diante de todo engano, diante de toda falácia e vai nos dar conhecimento e revelação para a continuidade desse propósito. Então você vê que Jesus, ele diz aqui: era necessário se cumprir em mim a lei e a história, a palavra histórica, é necessário se cumprir em mim a palavra liberada, ou seja, os profetas, as profecias, mas também é necessário se cumprir em mim a palavra exaltada, os salmos. E aí nós vamos para uma outra passagem que está em João, capítulo 4, versículo 23, na verdade é uma passagem completa, nós vamos ler só o versículo 23, que é o encontro que Jesus teve com uma mulher, chamada mulher samaritana. Não cita o nome dela na palavra, mas cita de onde ela é, que é de Samaria, uma das cidades de Samaria. E aí Jesus tem aquele encontro no poço de Jacó, cavado por Abraão, depois restaurado por Isaac, e ficou conhecido como o poço do pai Jacó, né, de Israel. E aí o que acontece? Nesse encontro há um debate religioso. Porque, deixa eu falar uma coisa, as pessoas têm mania ou têm tendência de fazer debates religiosos, de querer discutir religião, de querer discutir doutrinas. Queridos, nós não temos que discutir religião, discutir doutrinas, nós temos que conhecer a palavra. Se você anotava isso daí, printava a tela depois,
até divulgava, não temos que discutir doutrina, não temos que discutir religião, nós precisamos é conhecer a palavra. Quando conhecemos a palavra, não precisamos discutir com ninguém, porque nós temos convicção do que acreditamos. E não somos nós que convencemos ninguém sobre o que é a palavra, sobre como a palavra se completa. Não, nós simplesmente precisamos crer e viver a palavra em que acreditamos. Amém? Quantos creem nisso? Solta o coração aí para eu saber que você está me ouvindo ainda. Então veja só, em João 4, Jesus vem e diz assim, olha, não tem por que ficar aqui discutindo sobre a adoração, porque a mulher inquire ele sobre a adoração. Olha o que diz João 4, versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então o Salmo é a palavra liberada, a palavra de adoração. Apesar que existe, presta atenção, um entendimento errado a respeito de adoração. Porque assim, adoração vem do termo latim adorare. Adorare, o termo latim adorare, que quer dizer o quê? Ad quer dizer para, em relação a. E orare é o termo da onde nasce a etimologia da palavra oração, orar. Então, adorar é orar em direção a alguém, orar para alguém, orar a alguém. Veja só, a gente transformou no nosso conceito atual adoração em exaltação, por exemplo, tem gente que acha que adorar é gostar muito. Eu adoro comer lasanha. Então usa o termo adorar, mas quando a gente vai para a etimologia da palavra, a gente vai para o conceito original da palavra, adorar é orar para alguém, ad orare. Orar em relação a alguém, do latim. Então, não tem nada de gostar muito. Eu adoro café. Quer dizer que eu gosto muito de café? Não, eu estou orando para o café. Eu estou pedindo para o café. Não. Quando Jesus diz os verdadeiros adoradores, ou seja, os verdadeiros que oram, que se relacionam em relação a alguém, porque a oração é uma forma de se relacionar, é uma forma de pedir, de confiar, de ter fé. Você só pede para quem você acredita que pode te dar. Um filho não pede algo para o pai se ele não acredita. Ele acredita que o pai vai dar e por isso que ele pede. Então olha só o que Deus está nos ensinando aqui nessa manhã. A oração, a adoração é voltar para alguém. A gente muitas vezes confunde adoração com veneração. Quando Deus diz assim, Êxodo capítulo 20... ele diz assim, né? E capítulo 34 diz, adorará só a Deus e só a Ele dará culto. Né? Nós já lemos essa palavra, é uma resposta de Jesus para a tentação do diabo. Jesus está dizendo assim, olha, só a Deus vocês vão buscar e só a Ele vocês darão culto. Culto vem do mesmo radical de cultura, estilo de vida. Então, a Deus vocês buscarão em oração e Deus será o seu estilo de vida. Só Deus pode ser o nosso estilo de vida. Não podemos ter outro estilo de vida. Quando alguém diz assim, né? Religiões que adoram vários deuses, imagens, elas dizem assim, não, nós não adoramos as imagens. Se nós só pedimos a intervenção deles, a intercessão deles. Queridos, adorar é pedir a intercessão de alguém. É orar para alguém, é pedir através de alguém. Então, realmente é adoração. Religiões adoram a falsos deuses, a deuses estranhos, quando pedem para eles. Eu pedi para fulano de tal, eu pedi para São não sei o que, eu pedi para alguém. Então, isso mostra que a adoração é você pedir para alguém. Então, quando Jesus diz aqui para essa mulher samaritana, olha, adorarás a Deus em espírito e em verdade. Jesus vem e completa o sentido de nos relacionarmos com Deus. Através do quê? Do espírito e da palavra. Lembra que nós já vimos que a palavra é a
verdade, do Espírito e da palavra. Veja isso. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a palavra? Jesus. Então nós só chegamos a Deus se tivermos um relacionamento completo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? O relacionamento só é completo. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros aqueles que buscam orar para, serão aqueles que farão isso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Precisa ter um relacionamento completo com Deus. Crendo no poder do Deus Pai, crendo na ação do Espírito Santo e crendo na palavra, que é Cristo. Só quem entendeu o que Deus acabou de falar conosco aqui, levanta suas mãos, dê um glória a Deus. Olha o que está dizendo aqui. É em espírito, e a adoração só é completa quando tem Jesus como palavra. Como palavra. Essa é a adoração completa. É Jesus como centro, porque a palavra traz Jesus. Jesus como palavra leva ele para o centro de todas as coisas. Agora, veja só, nós falamos de um termo em latim. Como assim? Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E cita o texto em latim. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus era poliglota. Jesus era um homem instruído. Tanto na sabedoria de Deus. Esse negócio de pobrezinho nasceu em Belém. Esse negócio de Jesus era um simples andarilho. Jesus era despojado de tudo. Não, Jesus na cruz se despojou de tudo, se fez maldição, para que eu e você fôssemos salvos e tivéssemos hoje completos nele. Mas Jesus não era pobrezinho, não era coitado, não era inculto. Jesus falava mais de uma língua, Jesus falava hebraico, Jesus conhecia grego e Jesus falava latim. Eu não sei em qual nível de profundidade, mas Jesus falava latim. Ou você acha que a conversa dele com o centurião romano foi em grego, foi em hebraico? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Roma dominou, presta atenção nisso, Roma dominou a Judéia. E todos os lugares que Roma dominava, ela fazia duas coisas. Ela instituía a língua deles, que era o latim, e instituía a cultura deles, que era idólatra. Então colocava poste ídolos, colocava imagens, trazia imagens ainda de deuses gregos, porque eles já tinham dominado toda a região da Grécia e eles tinham assimilado a cultura grega em relação às imagens. Então veja só, isso é história da igreja, é importante a gente conhecer. E história humana, a história da humanidade. Então Roma, ele falava aramaico também, mas o aramaico já só em citações, porque o aramaico não continuou sendo disseminado. O aramaico se perdeu na transição do hebreu para o judeu, ok? No período intertestamentário, que são os 400 anos de silêncio, Valéria, o aramaico começou a perder espaço para o hebraico, não moderno de hoje, mas para o hebraico usado na época de Jesus. Então citava alguns termos em aramaicos, algumas orações eram ainda dos aramaicos para citar as escrituras antigas, mas a língua falada no tempo de Jesus já era o hebraico. Desculpa. E aí o que a gente vê? Estou olhando o relógio aqui porque tem coisa para falar. E o que a gente vê? Jesus, ele falava latim. Lembra a pergunta do grupo no Telegram dessa semana? Lembra a enquete? Jesus, ele só lia, ele só escrevia ou ele lia e escrevia? Querido, Jesus lia, escrevia e ainda falava grego, hebraico e latim. Como é que ele conversa com aquele centurião romano? Se Roma não se dava ao luxo de conhecer a língua local, usava no começo alguns intérpretes, veja só, usava no começo alguns intérpretes, mas eles forçavam as pessoas a falarem a língua. Todo povo dominante força a língua. Por quê? Porque toda nação é constituída pelo quê? Toda nação precisa ter três coisas: bandeira, língua e exército. Isso você pega em qualquer enciclopédia. É água para mim? Eu quero. Obrigado. Obrigado, meu amor. Bandeira, língua
e exército. Para constituir uma nação você tem que ter essas três coisas. E logo a constituição das leis. Mas, então como Roma queria que todo lugar se tornasse dele, o que ele fazia? Ele pegava e oprimia o povo a aprender a língua deles. Então Roma colocava o latim. Agora, a partir de agora, a língua oficial é aqui. Se, por exemplo, o Brasil for invadido pelos Estados Unidos, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai instituir que aqui se torne a língua inglesa. O Portugal dominou o Brasil, Portugal descobriu o Brasil, Portugal invadiu o Brasil, Tupi-Guarani e outras línguas indígenas foram extintas e se instituiu o português. Então não acho que o centurião romano veio conversar com Jesus. Ele pode até ter usado um intérprete porque ele tinha um interesse em Jesus. Mas provavelmente entre Jesus e os discípulos não tinham quem é um intérprete. Jesus conhecia o latim. E tem uma outra passagem que deixa isso muito claro. Como é que Jesus conversa com Pôncio Pilatos a respeito da verdade e a respeito do reino dos céus? Vocês acham que tinha intérprete para falar com Jesus? Você acha que tinha um intérprete para... Não, era Jesus falando em latim. E aqui ele usa um termo em latim, adorare, para explicar para aquela mulher que a exaltação a Deus, a oração a Deus, a adoração a Deus só acontece de forma completa se tiver Espírito, Pai e Filho. Importa que adoremos a Deus, que busquemos a Deus, que oremos para Deus, em espírito e em verdade. Por isso que a tua oração, presta atenção nisso, nós vamos falar de oração hoje. A tua oração, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. Primeiro, em espírito. Então, a oração em línguas é poderosa. Tem gente perguntando de oração em línguas. Leva essa pergunta lá para o grupo, porque não vai dar tempo de falar agora. Tá, Regina? Leva lá para o grupo do Telegram. Eu vou responder hoje, porque eu abro o grupo a partir das 8 horas. Eu respondo para vocês. Olha isso. A oração em línguas, com a oração na palavra, quando você orar, Senhor, porque está escrito, Senhor, porque a tua palavra diz, é a adoração, a oração mais poderosa que existe em nome de Jesus. Então veja só, quando Jesus diz assim, presta atenção, quando Jesus diz assim, olha, era necessário que eu desse essa palavra para vocês. E que se essa palavra que eu dei para vocês voltasse para se cumprir em mim, através da lei, da palavra histórica, Moisés, a palavra da lei, da palavra liberada, os profetas, e da palavra exaltada, os salmos. Queridos, confundimos adoração com dança ou com música. Não, isso é uma forma de orar para. Você não ora só para Deus através de palavras. Você ora para Deus através de adoração, de louvores. Você ora para Deus através de danças. Toda a tua expressão é para Deus. É isso que Deus está dizendo. Jesus está dizendo aqui em espírito e em verdade. Ontem eu não sei quem escreveu aqui, eu acho que na live da segunda-feira, que busca Deus através de danças, fecha a porta do quarto e dança diante de Deus. Eu quero te dizer que essa é uma forma de orar para, de adorar, adorare, ade, para, orare, oração para alguém. E a nossa oração, a nossa exaltação, a nossa expressão em todos os níveis deve ser sempre para Deus. Amém? Em espírito, manifestações espirituais, dons ministeriais, dons espirituais, em verdade, palavra, Cristo como centro, porque Jesus como centro é a palavra, e existem vários versículos que completam isso. Eu não tenho como falar desses versículos aqui, mas eu vou postar no grupo. Quando terminar aqui, eu vou postar vários versículos que mostram Jesus como centro de todas as coisas. Amém? Vou falar até um aqui. Por exemplo, Jesus, ele está no centro da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, no centro da Arca da Aliança, está Jesus. Jesus em três formas. Como as tábuas da lei, a palavra,
Então nós já vimos que Jesus é a palavra. Êxodo 25, 16 e 21 diz que Jesus estava lá no centro. Dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei, a palavra que representa Jesus. Tinha o quê? O maná, que é o pão que veio do céu. E em João depois Jesus diz, eu sou o pão vivo que veio do céu. E dentro, ali no meio, também existia a vara de Arão, que representa o sumo sacerdócio. Livro de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote. Então você vê que dentro da igreja, dentro da arca, no meio da arca, no centro da arca está quem? Jesus. A palavra confirmando que Jesus é o centro, que Jesus como palavra é o centro de todas as coisas. Amém? E você vê que as tábuas da lei é a palavra, o pão é a palavra, porque nós vimos isso em segunda-feira, na live da segunda, e o sumo sacerdócio é aquele que tem a palavra. Amém? Jesus como palavra, queridos. Ele é o centro de todas as coisas. Então eu vou postar lá no grupo do Telegram, se você não faz parte ainda, clica na bio do meu lá e entra no grupo. Tem várias pessoas no entrando, já estamos em mais de 120 estudiosos da palavra límpida de Deus. Então você pode entrar nesse grupo também, fazer parte. E aí, o que a gente vê, queridos? Eu vou postar lá o quanto a Bíblia confirma que Jesus é o centro. Você vê que entre Elias e Moisés, Jesus estava no centro. E Deus diz, ouve ele, porque ele é a palavra. Amém? Ouça, meu filho, porque ele é a palavra. Esse é meu filho, o escolhido. Ouça-o, porque ele é a palavra. Primeiro diz, esse é o meu filho escolhido, em quem eu tenho prazer, porque ele foi obediente. Ele se batizou por obediência, ele não precisava. Jesus foi obediente até a morte de cruz. E agora, quando está para se completar a glória de Cristo, Deus diz, esse é meu filho amado, esse é o escolhido, ouça-o, porque ele é a palavra. Então Jesus como palavra é poder, Jesus como palavra é salvação, Jesus como palavra é libertação, Jesus como palavra é santificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E para encerrar aqui esse momento, veja só, vamos voltar no texto que nós lemos no começo de tudo. Abre novamente, volta aí, porque a gente vai rodando na Bíblia. Volta aí, Lucas 44, Lucas 24, versículo 44. Vamos ler de novo. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós, no meio de vós, centralizado em vós. Olha isso. Era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito está escrito na lei de Moisés, palavra histórica e palavra da lei, princípios. Nos profetas, palavra liberada, profecias a respeito de Cristo. E, veja só, e nos salmos, palavra exaltada, palavra levantada em exaltação. A busca para aquele a qual oramos. Era necessário que em mim se cumprisse toda a palavra, porque eu sou a palavra. Aí ele disse, agora o que nos interessa, o versículo 45. Então, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender a Tanakh, as Escrituras. Só nos abre o entendimento e só compreendemos as Escrituras quando conhecemos Jesus como a palavra. A palavra que se cumpriu. Histórica, princípio, profecia e exaltação. Deus está nos dando uma chave hoje aqui. Deus está compartilhando conosco uma chave para entendimento.
e esclarecimento. Aí sim, lhes abriu o entendimento para as Escrituras. Muitas vezes nós queremos compreender as Escrituras, compreender o que está escrito, temos dificuldade disso. Por quê? Porque ainda não nos deixamos ser revelados em Cristo como aqueles que precisam ter sede e fome dele como palavra. Como palavra. Como centro de tudo, Jesus é a palavra. Jesus como palavra, ela é centralizada, é o equilíbrio para que traga entendimento e esclarecimento das Escrituras sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então olha só o que está dizendo aqui. Só é aberto o nosso entendimento quando conhecemos Cristo como palavra, que é o centro de tudo. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu que agradeço você ouvir, você dá o seu tempo para aprender mais sobre o que está escrito. É eu que tenho que agradecer a confiança e a atenção de vocês. Porque aqui quem está falando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo nos trazendo nesse tempo de estudo, de jornada, uma jornada, queridos, que vai mudar completamente a nossa vida e vai nos fazer influenciadores para mudar todas as coisas. Amém? Veja só, entenda que o cumprimento das Escrituras, da palavra nas nossas vidas, está diretamente ligado ao quanto conhecemos a Cristo, o quanto conhecemos a verdade de Cristo nas nossas vidas. Então, está dizendo aqui, olha, o nosso entendimento, anota isso, só será aberto quando conhecemos a Cristo como palavra, no centro de todas as coisas. Por isso devemos fazer Jesus o centro das nossas vidas. A palavra que é o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos recebem, digam glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Então, o que nós precisamos tirar como resumo dessas duas primeiras lives, já preparando, queridos, a próxima live, que é de sexta-feira, que eu já vou adiantar, vai falar qual é o nome de Deus. Porque Deus lá em Deuteronômio diz assim, eu sou o que sou. Ele não revela o nome, revela a essência. Lembra que nós já falamos sobre isso na jornada dos 30 dias? Eu sou o que sou. Essa é a minha essência. E aí depois, o nome de Deus se manifesta através de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Mas o que quer dizer realmente Jesus? Qual é o verdadeiro nome? O nome de Jesus, qual é o verdadeiro significado disso? Em relação ao que nós estamos estudando. É o que a gente vai ver na sexta-feira, na próxima live, às 7 horas da manhã. Em nome de Jesus. Só quem recebeu nessa manhã, levante suas mãos aos céus e diga, Pai, obrigado. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos revelado. Não como algo novo, mas como entendimento e esclarecimento daquilo que já deveria fazer parte das nossas vidas. Precisamos de um entendimento que venha do Senhor. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Precisamos de um entendimento que venha completo na lei, na história, nos princípios, nas profecias e na exaltação. Senhor, precisamos jamais fazermos da Bíblia escolhas daquilo que nos agrada, daquilo que achamos que é importante ou que não é. Mas a Bíblia é completa. Ela é o centro de tudo. É a palavra que é o centro, que nos traz equilíbrio, que nos traz força, que nos traz alimento, que é energia, que é dunamis para as nossas vidas em nome de Jesus. Continua a falar conosco através dessa jornada, nos esclarecendo e nos capacitando para que todas as coisas se cumpram nas nossas vidas e no nosso chamado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Olha isso. Então, vamos continuar mergulhados nessa jornada, amém? Participa lá do grupo, responde as enquetes, coloca suas opiniões, suas perguntas,
Vamos esclarecer, pode mandar para mim no particular também pelo Telegram. Eu tenho respondido todos que têm mandado perguntas. Quando tem alguma lição, alguma tarefa, faz e manda no particular. Algumas pessoas me mandaram no particular e a gente pode debater algumas correções necessárias sobre aquelas palavras que eu coloquei lá como lição. Achar o significado e onde está. Algumas palavras que não são comuns no nosso meio para a gente ter entendimento do que quer dizer cada coisa, amém? E tome como propósito convidar pessoas para participarem dessa jornada, para participarem do grupo do Telegram. Coloca como propósito, ainda agora no mês de maio, envolver pelo menos mais uma pessoa nessa jornada e nesse grupo. Você vai ver que a gente vai crescer, não numericamente, mas crescer na palavra e como conhecedores da palavra influenciar as pessoas que precisam ter um relacionamento com Deus e ainda não tem, falando uma palavra concisa, forte, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus te abençoe, um ótimo dia, que Ele te guarde, Regina, Maria Elisa, Valéria, Camila Giongo, Deus te abençoe, sua casa, sua família, a casa e a família de todos, vocês em nome de Jesus. Lilian tá aqui também junto conosco. Quem mais? Vai colocando aí, vai dando seu joinha, tudo para eu citar você. Antônio Salvino entrou agora. Antônio, você entrou agora? Pega essa live depois lá no grupo do Telegram. Eu vou postar, ela vai ficar tempo lá. Tudo que eu posto no Telegram, nada se perde, viu? Você pode assistir tudo. Margarida, Nazaré, João, Deus abençoe. Todos vocês que estiveram nessa manhã aqui comigo, recebendo mais esse ensino da parte de Deus. Júnior, Sirlene. Júnior e Sirlene, se eu não me engano, de onde? Da Igreja El Shaddai de Cuiabá? São vocês mesmo? Dá um joinha se são vocês aí. Daiane, Lucélia, Luciene, Mário Carvalho, todos aí, Diana, Dr. Paulo, beijo, Deus abençoe, pastora Nádia, Margarete, todos, Cuiabá, ó, El Shaddai de Cuiabá aqui no estudo da Jornada Bíblica conosco, Suelen, também de Mauá, da Igreja do Apóstolo Fábio de Mauá, Drica Salvino, Deus abençoe, Carlos Bonorino, Deus abençoe, Carlos, ó, tô usando muito, Carlos, ó, a história dos Hebreus, Flávio Joséfo, já tô lendo, ó, tô quase acabando, hein? Tô brincando, isso aqui não é um livro para ler, isso aqui é um livro para estudar, buscar, refletir e muito em nome de Jesus, amém? Valéria, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado por você estar aqui, guarda essa palavra no coração, assista de novo, reestude, sexta-feira tem mais, vamos saber qual é o nome de Deus, segundo Jesus é a palavra, e vamos também, na imersão do sábado, ver a reforma de Jesus como palavra, em nome de Jesus. Cristiano e Sola, Deus abençoe todos, um beijo no coração, até sexta-feira, tô abrindo o grupo agora das 8 ao meio-dia, Antônio Carlos, Benedita, das 8 ao meio-dia o grupo vai estar aberto para a gente tirar as dúvidas, para a gente falar a respeito do que falou, coloca lá sua impressão, printa essa tela aqui agora, posta com a hashtag Jornada Bíblica, cita o meu nome lá, @CarlosHTrotti, e eu vou repostar para que as pessoas conheçam. Vou postar agora lá no grupo, para quem for lá para o grupo agora. Eu vou postar agora várias passagens que mostram Jesus como o centro de todas as coisas. Respaldo bíblico para isso, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, Deus te abençoe.